Olá, amigos. Chegamos ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Talvez este seja dos capítulos mais interessantes para os nossos dias, pelo menos para aqueles que se interessam muito por profecia e gostam de ler Apocalipse e têm as suas ideias sobre o que irá acontecer nestes tempos do fim. Os tempos do fim foram inaugurados depois da ressurreição. São chamados os últimos dias, os últimos milénios. Profeticamente, 1000 anos é um dia. Jesus inaugurou com a sua ressurreição os últimos dias. E tudo tem acontecido como ele predisse. Aconteceram 2 guerras mundiais, existiram fomes pelo mundo, alguns cataclismos. Ele disse que isso era o princípio das dores, que não nos devíamos assustar. Não nos devemos assustar nem com o que aconteceu ao longo da história, nem com aquilo que irá acontecer ao longo da nossa vida. Nós vivemos tempos difíceis e nós não devemos estar preparados. Devemos aquietar a nossa alma, o nosso coração e não ficar assustados com aquilo que virá. Se for guerra, fome ou qualquer outro cataclismo, nós devemos aquietar o nosso coração e estar preparados, porque Jesus já disse que isto ia acontecer. Qualquer teoria que nós tenhamos, baseada em outros textos bíblicos, devemos aqui filtrar por este capítulo 24 e ver se a nossa ideia bate certo aqui com o que Jesus diz e com esta sequência que Jesus ensina. Os discípulos levaram Jesus ver uma zona do templo e o templo era um templo enorme, o templo reconstruído depois, acrescentado por Herodes. O segundo templo, embora não fosse um templo tão magnífico como o de Salomão, ele foi acrescentado depois ao longo da história, posterior à sua construção, foi acrescentado e realmente era um templo imponente. E Jesus disse que aquele templo ia ser destruído. E eles, vai ser destruído. Quando é que isso será? Quando é que será o fim? Quando é que vais restaurar o reino a Israel? Eles pensavam nas profecias, não é? Que existiam da restauração do reino a Israel, porque agora estavam lá os romanos a mandar neles. E Jesus começou a anunciar uma sequência de eventos. Falou, como eu já disse agora há pouco, falou das guerras, de tremores de terra, fomes, e que isso seria o princípio. Então viria um dia uma grande tribulação, e essa grande tribulação também consistiria em perseguição aos cristãos, até que a tal abominação desoladora que falou o profeta Daniel se assentasse no lugar santo. Isto aqui é um grande mistério. Se quiserem saber mais, vão ter que ir ler o livro de Daniel. Fala do pequeno chifre. Mas não é nada mais que aquele anticristo, o tal governador mundial que nós esperamos, e a maioria das pessoas interpreta que ele se assentará num templo reconstruído. Jesus está aqui a anunciar uma destruição do templo, mas depois muitos interpretam que esta abominação se assentará no lugar santo. O lugar santo implica que haja um templo. Ou então, simplesmente, ele estará em Jerusalém, porque Jerusalém também é um lugar santo. Mas realmente os judeus em Israel querem reconstruir o templo e estão muito empenhados nisso. Se não fossem os árabes lá, os islâmicos, que têm lá aquela mesquita no lugar onde eles querem construir, e eles, se não fosse isso, eles já teriam construído. Jesus fala aqui de um pormenor que precede essa tal abominação desoladora, que é a multiplicação da iniquidade, o mal, e o esfriar do amor. E depois também perseguição dos cristãos e a vinda de falsos cristos, falsas vindas de Cristo, falsos evangelhos. E isto está a proliferar cada vez mais. Vêm ter comigo a falar de coisas muito esquisitas e a tentar aqui dizer que as escrituras bíblicas são falsas e que o Jesus bíblico é um Jesus romano e só alterado e que não é Jesus, que não é um Messias. Constantemente eu estou a ver pessoas que até estão esclarecidas em relação a alguns assuntos, mas
seguindo falsos cristos e falsos evangelhos. Isto é um sinal dos últimos dias, quando se aproxima a tal apostasia. A apostasia é o abandonar da fé que Jesus anunciou. E Jesus depois, a seguir esta grande tribulação, onde está também integrada este tal anticristo, o antimessias, ele perseguirá os cristãos e não admitirá que Deus seja adorado, não permitirá que nós pratiquemos a nossa fé, mas ele virá, Jesus virá. Não só virão estes falsos cristos, estes falsos messias, mas o verdadeiro Jesus virá e todo o olho verá com som de trombeta. Não haverá dúvida, não precisamos de ir atrás de ninguém, porque todos o vão ver e reconhecer. E ele diz que os seus anjos virão procurar, onde estiverem dois, um será levado, outro não será levado. Ele diz noutras passagens, noutros textos, que ele virá sobre as nuvens e que haverá a primeira ressurreição. Se a sua doutrina não encaixa nisto, é porque a sua doutrina não está correta, porque aqui o que diz é esta sequência. Jesus ensinou esta sequência. Aqueles que são dele serão ressuscitados e irão ao encontro de Cristo nos ares. Acontecerá assim algo extraordinário. Muitos estão à espera dos ETs, que vêm aí os ETs. Há muito engano nesta terra e há capacidade tecnológica de produzir vindas de Jesus, de produzir vindas de ETs e as pessoas acreditarem, porque elas irão ver coisas, sinais extraordinários. Jesus já nos está a avisar. Só que nós temos o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo e não anda à procura de títulos, não anda à procura do ouro dos homens, vai estar atento, porque não tem nada em si mesmo que ame neste mundo. Então nós esperamos a vinda de Yeshua. Ele virá sobre Jerusalém, sim, mas não esta Jerusalém de pecado e apostasia que existe hoje. Jesus descerá e ele será rei e vai limpar isto tudo. Vai ser um tempo difícil até lá, mas Jesus anunciou e disse para não ficarmos assustados, para estarmos preparados. Um abraço e até para a semana.